Muito boa noite, povo. Tô aqui pra mais Estamos aqui. Estamos aqui em clima de festas juninas, né, Maristela? Clima de festas juninas aqui. Boa noite, povo. Tudo bem com vocês? Lembrando que amanhã é dia de São João Batista, né? E nós estamos aqui a caráter, né? Assim, né, para apresentar para vocês o sorteio do bolão da família. Era E tu para de dar risada. Era pra mim o Christian Não aqui, é mas engraçado. ele não se encorajou muito de vir aqui. Aí a Maristela se fez de chiquinha aqui. E estamos aqui para realizar o sorteio desse final de semana, desafio da família, né, Maristela? Isso aí. Final de semana, hoje é dia, que dia que é hoje? Dia 23, né? Hoje é dia 23 ou 6, véspera de São João. São João é amanhã, né? São João amanhã. 24 é São João, depois 29 é São Pedro. Tem Santo Antônio também aí, tem várias datas desse mês aqui, então por isso que a gente está aqui a rigor para lembrar um pouco dessas datas aí. E o nosso final de semana, Maristela? A senhora acompanhou a Euro lá na Europa? Quem sabe alguma notícia? Ah, não, tô bem por fora do futebol. A Alemanha estava jogando hoje de Itália, a Itália não sei se jogou esse final de semana, não sei também bem como é que foi, porque hoje teve poucos jogos, teve menos do que esses dias. Campeonato Brasileiro, tivemos o Grenal ontem, tu que assistiu o Grenal, o que tu achou do Grenal? Bom, o Inter Tu ganhou, né? Tu achou que foi merecido o Inter Foi, ganhar? sim, foi mesmo que foi assim contra, né? Foi merecido, né? O Grêmio sempre ajudando o Inter, isso é bom. Não, sempre não. Às vezes não, né? Mas nessa vez ajudou. Atropela o Inter. O Grenal de ontem, que todo mundo sabe que não foi realizado no Rio Grande do Sul, devido à situação das enchentes aí no Rio Grande. Foi realizado lá no Couto Pereira, em Curitiba. Tu sabia que tem um estádio chamado Couto Pereira? Não sabia. Não sabia. Em Curitiba é o estádio do Curitiba. Não sabia. O Grêmio está mandando alguns jogos lá, não sei até quando, porque acho que o estádio lá do Grêmio ainda não começaram a replantar grama, fazer coisas, não sei como é que está a situação lá. O do Inter parece que está um pouco mais adiantado, então acredito que daqui a uns dias já o Inter vai conseguir mandar os seus jogos em casa. A previsão é para voltar no dia 10 de julho, né? Então ontem, o primeiro Grenal fora do estado, havia já um Grenal fora do país, que foi realizado em Rivera, no Uruguai, há uns 4, 5 anos atrás. Aí era o primeiro Grenal do Campeonato Gaúcho daquele ano lá, foi realizado em Rivera, no Uruguai. Mas fora do Rio Grande do Sul, em estados, é a primeira vez que acontece, e foi realizado ontem com vitória do Internacional, com um gol choradinho, Grenal feinho. Eu achei que o empate era o mais justo no dia de ontem, mas enfim, no final o goleiro do Grêmio colaborou um pouquinho lá e nós conseguimos ganhar o Grenal de 1-0. E o desafio desse final de semana, dona Maristela? Qual é que a pergunta do seu Lauri? Qual é que era o apelido do Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. Qual é que era o apelido? Era? Não, eu que estou perguntando. Pai dos pobres. Por que pai dos pobres? Ah, daí eu não sei. Daí isso tu vai explicar. Não, assim, resumindo um pouco a história da coisa do Getúlio Vargas, é muito extensa. Você pegar a Wikipédia aí, vocês vão ver que as páginas lá são muito grandes, porque o homem teve uma história enorme na política brasileira. Então, o que dá para dizer é que ele nasceu em 1882, no dia 19 de abril, na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, e faleceu no dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Ele mesmo se suicidou com um tiro. Então, o Getúlio Vargas ele assumiu a presidência em 1930 através de um golpe militar. Ele depôs um presidente que havia sido eleito, porque o Washington Luiz daí acabou saindo aí do poder e o Getúlio Vargas entrou em 1930, mas por um golpe. Ele não foi eleito em 1930. E para resumir, ele ficou até 1945. Por que ele acha... Deixa eu vou terminar só a parte da história política dele, depois vou contar algumas curiosidades dele. Em 1945, os militares aí depuseram ele. Do mesmo jeito que ele entrou depondo um presidente, ele teve que sair, porque senão os militares deram o ultimato nele que ele tinha que sair. Ele saiu em 1945, pós-guerra ali, voltou para São Borja lá, mas foi eleito senador. E em 1950, aí tinha eleição já, direta já, não sei se era direta, mas através de voto daí já era uma coisa mais legal daí. Só que aconteceram muitos problemas durante esse segundo mandato dele, em 1950 até 1954, quando ele se matou.
A política já não era a mesma, era o pós-guerra, era um pensamento diferente e aconteciam muitas coisas. E chegou num ponto que eles mataram um jornalista, que agora eu não lembro o nome dele, até eu tinha uma colinha aqui, mas não lembro agora qual é que era o nome desse jornalista. Eles mataram ele e ficou provado que quem havia mandado matar esse jornalista era um guarda-costas do Getúlio Vargas. Então teve uma pressão muito grande, principalmente da coisa oposição, para que ele renunciasse. E na noite, uma noite antes dele morrer, que ele morreu lá para 7h30, 8 horas da manhã desse dia, deixa eu ver aqui, 24 de agosto. Na noite anterior ele tinha feito uma reunião e disse que ia sair do poder, ia deixar para o pessoal lá, para eles daí comandar, que ele ia sair. Mas também ele tinha feito um juramento que se ele saísse lá do Palácio do Catete, lá do Rio de Janeiro, que era onde que na época o presidente morava, né? Ele só iria sair de lá morto, caso ele fosse sair. E por isso que naquela noite lá ele escreveu uma carta, deixou essa carta escrita e na manhã seguinte ele se suicidou dentro do Palácio do Catete. E nessa carta, a frase mais famosa, que o pessoal mais comenta, que mais marcou nessa carta, né, Maristela, é que ele botou uma frase lá que ele disse: deixa a vida para entrar para a história. Essa faz parte, né, tem um trechinho da carta, no final da carta, lá, se vocês acharem a carta na internet, vocês vão ver que a última parte lá da carta que ele deixou escrita foi esse aí. E por que ele era conhecido como o pai dos pobres? Porque até hoje, algumas políticas que o Getúlio Vargas impôs, que ele colocou lá nos mandatos dele de 1930 a 1945, e alguma coisinha de 1950 a 1954, continuam valendo até hoje. Que era o salário mínimo, eram as leis trabalhistas, era o IBGE também, algumas coisas que ele criou lá no mandato dele. E ele queria, fazer uma política para ajudar mais os pobres, os mais necessitados. Coisa que não vinha acontecendo até então, até 1930. Então, por isso que ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Mas como eu disse lá no começo, a história dele, se vocês procurar curiosidade sobre a trajetória dele como presidente, é muito longa. Então, resumindo, mais ou menos, foi isso. E eles tentaram, mais uma vez, aí, quando ele morreu em 1954, tentar um golpe, quem era aliado dele, né? Isso não aconteceu em 1954, mas aconteceu nos anos 60. Lá por 1965, 66, não lembro exatamente qual foi o ano ali, é que o Brasil, que eles realizaram esse golpe militar, no qual a ideia era já ter feito quando Getúlio Vargas morreu, quando ele se matou em 1954. Então esse é um pouquinho do Getúlio Vargas, nascido em São Borja, que nem eu já falei, e depois que ele faleceu, ele foi levado para São Borja, ele está enterrado em São Borja, lá no Rio Grande do Sul, lá embaixo na fronteira, lá perto do Rio Uruguai, lá que está enterrado o seu Getúlio Vargas. Bastante história, né? Ele tem muita história lá, ele foi dentro da Petrobras, ele tem muita história. Imagina, de 1882 até 1930, quando ele deu o golpe para ser presidente, né? Ali ele já tinha 42 anos, né? Então mais 15, já tinha, em 1945 já tinha umas 42 mais 15 dá 57. Então, ele mais 8 anos, porque ele morreu em 54, então ele tinha uns 65 anos quando ele faleceu, quando ele se matou lá no Palácio do Catete, que hoje não sei se ainda está nativo esse palácio lá, porque eram outros tempos, E foi nesse local aí que o Getúlio Vargas se suicidou, nesse dia de agosto. Muito bem, dona Maristela, tá aí quietinha? Vamos lá, quem que participou, quem que respondeu, quem que acertou, quem foi o pai dos pobres? A Marlice. A Marlice, que pelo que eu sabia, a Marlice hoje estava no Lajado do Ouro, foram lá no Festa de São João, olha, também. A Val. A Val também, você não tá, a Val às vezes trabalha de domingo, né? Acho que ela tá trabalhando. Ela tá trabalhando. O Edson. O Edson que também voltou lá pra terrinha dele, lá na localidade de Lajado do Ouro, Aratiba. A Inês. A Inês, que deve estar lá pro Pio 10º, para aquelas bandas lá. O Luciano. O Luciano lá pros lados das Coab. O Lorenzinho. O Lorenzinho, lá na beira do lago, lá em São Francisco. Isso. Mais conhecido como o pai da Maristela. A Lia. A Lia lá em Erechim. Deve estar contente que o Inter ganhou o Grenal. Claro. O Murilo. O Murilo deve estar meio aborrecido. O Murilinho, não é todo dia que O Antônio. Antônio, como é que foi São Paulo?
Cris, como é que deu São Paulo hoje? Perdeu de 4-1. Perdeu? Ontem, pro Vasco. 4-1 ou 2-1? 4. 4-1, meu chapéu. A Roseli. Então, aqui lá em Sorocaba, Antônio deve estar bem aborrecido. É. Então, O Ale. o Ale em Erechim, só liderando lá, Cid Imóveis lá, A Leone. a Leone lá. A Leone que respondeu depois, que o Lauri já tinha encerrado o desafio hoje, mas daí o Lauri disse que estava valendo, porque era 8 horas, ele se precipitou um pouco. Tudo O certo. Christian. O Christian que está aí, firme e forte, firme, não quis vir aqui vestido de caipira hoje. Não tinha roupa. Não tinha. Mas bota uma camisa do Inter, que tá tudo certo. A A Júlia. Júlia lá pros lados de Concórdia. A Nona. Não, ela deve estar lá Sempre pascoada. participa. Não sei se ela chegou aí junto com a Marlise lá no Lajado Ouro. Não sei se não foi sei. junto ou não, enfim. O O José. José lá em Surubi E a Maristel. e a dona Maristela. Apesar do Lauri ter mandado a pergunta hoje, eu tô fora porque eu não respondi a pergunta. Eu também Que deixei para vergonha. mandar nos últimos 5 minutos, mas daí o Lauri encerrou antes da hora. E daí eu não quis participar para não dar qualquer coisa de errado. Então vamos lá, dona Maristela, vai tirar aqui. Lembrando sempre, eu lembro sempre que o Murilo está com 3 pontos. Vamos ver se alguém hoje vai para 2. Ninguém tem 2 ainda, só o Murilo com 3 e o restante tudo. Então bota aqui, Maristela pega um aqui no meio. Vamos dar mais uma mexida. Nesse dia praticamente dia de São João já, que amanhã é dia de São João. Festas juninas acontecendo em todo mundo. Então vamos lá, Maristela, pesca um aí Peguei. e vamos ver quem é que vai ser. Quem que vai ser o transudo de hoje, como dizia aquele locutor do Jogo do Bicho. E aí, Maristela, quem que acertou hoje? Quem que foi o sorteado? Antônio. O Antônio. Ele foi mal no jogo hoje de tarde, mas Nossa. fez um Mas ganhou. ponto aqui. Acho que é a Fez um primeira vez que o Antônio é sorteado. E esperamos que tenha sorte nas próximas vezes, se ele participar. Assim como todo mundo tem a sorte, né? Mas um vai ter que ser vai ter que se destacar aí, vai ter que ganhar, né? Então, um vai disparar aí, ou de repente vai ganhar por uma diferença só. Assim. E aí, dona Maristela, mais alguma coisa? Lembrando que, né, como que amanhã é São João, a gente improvisou um cenário aqui com 2 sobreviventes, né, as 2 pés de moleque, o milho para canjica, a linguiça, mais conhecida como salame, pipoca, tem pinhão, tem amendoim, tem bergamota, né, também que não pode faltar. Aí, ó. Entre outras coisas ban- que é feita a festa junina, né, faltou vinho. O banquete, mas também não podemos ter tudo, né? De repente até tá por aí escondido, mas esquecemos de colocar na mesa. Não, esse não tá escondido dentro de casa. De repente tem um litro Não perdido por tem, ali. infelizmente não tem. Ó, estão convidados, querem vir degustar o banquete aqui, é só dar um alô aí que a gente dá um jeito aqui. Sim. Se quiserem trazer o vinho também, ó, o resto das coisas que falta, tipo assim, paçoca. Se alguém é bom para caminhar por cima das brasas, também. sabe que tem aquela tradição de pisar por cima das brasas, caminhar em cima das brasas. Sim. Aham. Podemos fazer uma fogueira ali fora para ver se alguém é bom para atravessar de pé descalço, aquele prazerio todo. Se não pegar fogo na roupa, tudo mais. Quero tudo ver certo. onde é que tá o João Coragem. É, João Coragem. Tá bom então, gente. Obrigado por vocês terem assistido. Obrigado por terem participado principalmente. Participem sempre. Se quiserem mandar pergunta, vocês já sabem aquilo que eu sempre falo cada domingo. Mandem a pergunta aí. Como é que tá o nosso Ibope, Maristela? Tu que estava consultando antes aí. Como é que... Dá 200 já. 200? Sim, 200. Quer dizer que já estamos em primeiro semana que 200 vem. no primeiro minuto que nós prim- estávamos fazendo, então agora triplicou, né? Então, como é que é o resto lá no YouTube? Lá, Os likes, Os as likes curtidas, lá, as visualizações, tá? clica no joinha lá. Como é que... Disparou. Disparou. Engarrafamento de joia. Sim. Então tá bom, gente. Muito obrigado por terem participado mais uma vez. Esperamos vocês na próxima semana. Certo, então, gente, boa noite para vocês, uma boa semana.